Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. A pedido de algumas pessoas, eu juntei as 3 partes do vídeo de Earl Nightingale, o mais estranho segredo do mundo, e estou disponibilizando aqui no meu canal. O link do meu canal correto é youtube.com/Thiago Borges Tradutor. Eu vou estar colocando o link aqui na descrição, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima semana. Gostaria de falar a vocês o mais estranho segredo do mundo. Há alguns anos atrás, o vencedor do Prêmio Nobel, o Dr. Albert Schweitzer, durante uma entrevista em Londres, foi questionado por um repórter. Doutor, o que se passa com os homens de hoje? Após um momento de silêncio, o doutor responde: os homens simplesmente não pensam. E é sobre isso que quero lhe falar. Vivemos hoje numa época de ouro, uma época em que a humanidade ansiava, sonhava e trabalhou durante milhares de anos. Mas desde que alcançamos, a demos como garantida. Nós, na América, somos particularmente afortunados por vivermos na zona mais próspera de sempre. Em todo o planeta, na terra das abundantes oportunidades para todos. Mas sabem o que acontece? Se escolhermos 100 indivíduos a partir dos 25 anos, você faz ideia do que acontece a essas pessoas quando elas chegam aos seus 65 anos? Todos os 100, aos 25 anos, acreditam que vão ser bem-sucedidos. Se perguntar a cada um deles se querem ter sucesso, todos lhe dirão que sim. Você notará a ansiedade deles pela vida, com algum brilho nos olhos, carregam esperança e a vida parece uma grande aventura para eles. Mas aos 65 anos, somente 1 será rico, 4 serão financeiramente independentes, 5 continuarão trabalhando e 54 estarão quebrados. Agora pense nisso, apenas 5 dos 100 atingem o objetivo. Por que será que tantos falham? O que aconteceu ao brilho de quando tinham 25 anos? O que aconteceu aos seus sonhos, esperanças, planos? E por que tanta disparidade a respeito do que essas pessoas pretendiam fazer e o que na realidade aconteceu com elas? Quando obtemos o número de 5% que atingem o sucesso, primeiro temos que definir o que é sucesso. E esta é a melhor definição que eu encontrei. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se uma pessoa trabalha de forma pré-determinada para atingir um objetivo e sabe para onde vai, essa pessoa terá sucesso. Se não o fizer, irá fracassar. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Rollo May, o distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso chamado Man's Search for Himself. E nesse livro ele diz: o oposto da coragem na nossa sociedade não é a covardia, é o conformismo. E esse é o problema de hoje em dia. Conformismo. As pessoas agem como todas as outras, sem saberem porquê, sem saberem para onde vão. Agora pense nisso. Na América, neste momento, existem 18 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e a maioria delas está quebrada, dependendo de outros para necessidades básicas. Aprendemos a ler aos 7 anos, aprendemos a viver aos 25 e mais ou menos nessa fase também a sustentar uma família. E quando chegamos aos 65 anos, não aprendemos como nos tornarmos financeiramente independentes, no país mais rico do mundo. Por quê? Somos conformistas. O problema é que estamos agindo erradamente, como o grupo dos 95% que não são bem-sucedidos. Mas por que essas pessoas são conformistas? Elas realmente não sabem. Essas pessoas acreditam que as suas vidas são comandadas por circunstâncias, por coisas que lhes acontecem, por forças exteriores, que são dirigidas de fora para dentro. Em um questionário, foi colocada a seguinte questão a alguns trabalhadores: por que trabalham? Por que se levantam cedo de manhã? 19 a cada 20 não sabiam responder ao certo. Diziam o seguinte: todos se levantam cedo de manhã para ir trabalhar. E essa é a razão, por todos os outros fazerem o mesmo. Voltemos à definição de sucesso. Quem alcançará o sucesso? A única pessoa que atinge o sucesso é a pessoa que persegue um ideal de valor. É aquela pessoa que diz: vou me tornar isso, e começa a trabalhar para atingir esse objetivo. Vou lhe dizer quem são as pessoas de sucesso. O sucesso está nos professores, na escola. Ensinam porque é isso que querem fazer. O sucesso de uma mulher como esposa e mãe, porque quer ser apenas esposa e mãe, e faz isso muito bem. O sucesso de um homem que trabalha num posto de gasolina, porque era esse o seu sonho, era isso que ele realmente queria fazer. O sucesso de um vendedor bem-sucedido, que quer ser um vendedor top, crescer e criar a sua própria empresa. O sucesso de qualquer um,
que persiga deliberadamente e intencionalmente um objetivo. Mas apenas 1 em cada 20 consegue isso. Por isso, nos dias de hoje, não existe verdadeira competição, se não desafiarmos a nós mesmos primeiro. Agindo assim, ao invés de competirmos, o que teremos que fazer é criar. Durante 20 anos, procurei a chave que determina o que irá acontecer aos seres humanos. Eu queria saber se existia alguma chave que tornaria o futuro uma promessa, que pudéssemos prever em grande parte. Será que existe alguma chave que garanta o sucesso se a soubermos utilizar? Sim, essa chave existe. E eu a encontrei. Já se perguntou por que algumas pessoas trabalham tanto, honestamente, sem enganarem ninguém, e outros, pelo contrário, não precisam trabalhar tanto e parecem conseguir tudo? Parecem ter aquele toque mágico, que costumamos dizer que tudo que tocam se transforma em ouro. Já repararam que alguém que atinge o sucesso tende a continuar na trilha do sucesso? E por outro lado, aquele que fracassa tende a continuar na trilha do fracasso? É por causa dos objetivos. Alguns têm objetivos, outros não. Aqueles que têm objetivos são bem-sucedidos, porque sabem onde querem chegar. É simples assim. Pense em um navio ao sair de um porto, com a viagem completamente planejada. O comandante e sua tripulação sabem exatamente para onde vão, o que vão fazer e o tempo que vão demorar. Ou seja, tem um objetivo pré-definido, e 9.999 em cada 10.000 chegam a esse objetivo sãos e salvos. Agora pensemos em outro navio, mas sem o comandante, e a sua tripulação sem qualquer objetivo, tempo de duração, nem destino. Apenas ligamos as máquinas e deixamos seguir. Imagino que concordem comigo, de que não chegará em nenhum porto seguro. Estará numa praia deserta, deriva, ou qualquer coisa assim. O navio não chegará a lugar algum, porque não tem destino, nem guia. E o mesmo acontece com a mente humana. Vamos tomar um vendedor como exemplo. Não haverá no mundo de hoje melhor futuro do que o de um bom vendedor. Vender poderá ser a profissão mais bem paga do mundo, se formos bons nela, e se soubermos para onde vamos. Todas as empresas precisam de vendedores top, e para essas pessoas o céu é o limite. Mas quantas conseguem encontrar? Alguns dizem que a mente humana está programada não para preparar os fortes para vencerem, mas para preparar os fracos para perderem. A economia americana nos dias de hoje pode ser comparada a um navio de guerra. Toda a economia desacelera para acompanhar os menos favorecidos. O mesmo se passa com o navio. Assim como o navio, que tem que diminuir a velocidade para as embarcações mais lentas acompanharem a formação. Por isso é tão fácil viver nos dias de hoje. Não é necessário uma mente brilhante, nem muito talento, para viver e sustentar uma família. Então temos um patamar a que chamamos de segurança, e é isso que as pessoas procuram. Mas temos que decidir até que ponto acima desse patamar queremos evoluir. Voltemos agora à história do mais estranho segredo do mundo, que eu queria falar com vocês. Por que será que os que têm objetivos são bem-sucedidos na vida e os que não têm falham? Deixe-me dizer uma coisa que o fará realmente perceber toda a sua vida instantaneamente. Se realmente compreender totalmente o que vou lhe dizer a partir desse momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Finalmente irá encontrar a boa sorte que parece ser atraída para você. As coisas que seguiam por um rumo, a partir de agora se modificarão. Deixarão de existir os problemas e preocupações que moíam a ansiedade de experiências anteriores. Dúvidas, medos, pertencerão ao passado. Eis a chave do sucesso e a chave do fracasso. Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Vou repetir. Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Durante toda a história, grandes pensadores, professores, filósofos e profetas discordavam uns dos outros em muitas coisas, mas neste preciso ponto estavam em completa e unânime concordância. Vejam o que Marcos Aurelius, o grande imperador romano, dizia: a vida de um homem será aquilo que os seus pensamentos fizerem dela. Disraeli disse: tudo chegará se um homem apenas esperar. Eu me convenci, após longa meditação, que a convicção que alguém tem por um objetivo estabelecido deve ser realizado e nada pode resistir a uma vontade, nem que ela demore uma eternidade a se concretizar. Ralph Waldo Emerson disse: uma pessoa é aquilo em que pensa o dia inteiro. William James disse: a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Nós precisamos, apenas a sangue frio, agir como se o que estivéssemos a pensar fosse real.
e isso se tornará infalivelmente real, tornando-se uma conexão em crescimento com a nossa vida, que isso se tornará realidade. Emaranhar-se de tal forma em nossos hábitos e emoções que nossos interesses nela serão aqueles que caracterizarão as crenças. E também disse: se você tiver por um resultado o cuidado suficiente, é quase certo que o conseguirá. Se você desejar ser rico, você será rico. Se você desejar aprender, aprenderá. Se você desejar ser bom, será bom. Você deverá ter exclusividade nesses desejos e não desejar uma centena de outras coisas que sejam incompatíveis com a mesma intensidade. Na Bíblia, se lermos Marcos 9, versículo 23, disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O meu velho amigo, Dr. Norman Vincent Peale, põe as coisas da seguinte maneira: esta é uma das maiores leis do universo. Desejava fervorosamente tê-la descoberto enquanto ainda era jovem. Só descobri este fato em idade avançada, e tornou-se a minha maior descoberta, acima de tudo, até da minha relação com Deus. Essa grande lei é resumida em simples termos. Se pensarmos em termos negativos, obteremos resultados negativos. Se pensarmos em termos positivos, obteremos resultados positivos. Esse simples fato, disse ele, são as bases da surpreendente lei da prosperidade e do sucesso. Em poucas palavras, acredite e seja bem-sucedido. William Shakespeare pôs as coisas da seguinte forma: nossas dúvidas são traiçoeiras e fazem perdermos aquilo que com frequência poderíamos ganhar, pelo simples medo de arriscar. George Bernard Shaw disse: eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que despertam e que procuram as circunstâncias que desejam. E se não as encontram, criam-nas. Isso parece muito simples, não é? E todas as pessoas que descobrem isso inicialmente pensam sempre que foram as primeiras pessoas a trabalhar nisso. Nos tornamos aquilo em que pensarmos. Aquele que pensa em concretizar um objetivo muito desejado irá certamente alcançá-lo, porque é nisso que pensa constantemente, e nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Da mesma forma, aquele que não tem um objetivo, que não sabe para onde deseja ir, e os seus pensamentos estão cheios de dúvidas, confusão, ansiedade, medo e preocupações, também se tornará aquilo que pensa. Criará uma vida de frustrações, medos, ansiedade e preocupações. E se não pensar em nada, não se tornará nada. Como funciona? Por que nos tornamos aquilo que pensamos? Vou lhe dizer como funciona, levando em consideração aquilo que sabemos. Antes disso, vou lhe falar em uma situação paralela à mente humana. Considere um agricultor e a sua terra. A terra dá ao agricultor a escolha. Ele pode plantar na terra o que quiser. A terra não se importa. Compete ao agricultor tomar a decisão. Agora lembrem-se, estamos comparando a terra à mente humana, porque a mente, assim como a terra, não se importa com o que plantarem. Irá retornar o que você plantar, mas não se importará com o que você plantar. Vamos imaginar que o agricultor tenha duas sementes nas mãos. Numa das mãos, semente de milho. Na outra mão, veneno mortal. Ele cava e planta as duas. Rega e cuida delas de igual forma. E o que acontece? Na mesma medida, a terra retorna o que foi plantado. Assim como está escrito na Bíblia: colheremos aquilo que plantarmos. Lembre-se disso. A terra não se importa. Retornará o veneno plantado em igual abundância ao milho. E crescerão as duas plantas, uma de milho e a outra de veneno. A mente humana é muito mais fértil, incrível e misteriosa do que a terra, mas funciona da mesma forma. Ela não se importa com o que se planta, sucesso ou fracasso. Um concreto e desejado objetivo ou confusão, equívocos, medos, ansiedades e outros. Mas aquilo que plantarmos retornará para nós. A mente humana é o último e o maior e inexplorável continente da Terra. Existe riqueza por trás dos sonhos mais desejados, e a mente pode retornar qualquer coisa. Só precisamos plantar. Mas você pode dizer: se isso for verdade, por que então as pessoas não utilizam as suas mentes com mais frequência? Bem, acho que temos a resposta para isso também. A nossa mente vem com um equipamento padrão desde o nosso nascimento, e é grátis. Mas subvalorizamos aquilo pelo qual não pagamos. Quando pagamos pelas coisas, damos mais valor. Paradoxalmente, o inverso também é verdade. Tudo aquilo que realmente tem valor na vida vem gratuitamente. A nossa mente, nossas almas, nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, ambições
inteligência, amor pela família, pelas crianças, pelos amigos e pelo nosso país. Todos esses bens inestimáveis são gratuitos, mas tudo aquilo que nos custa dinheiro é na verdade barato, pois pode ser substituído a qualquer momento. Um homem bom pode estar arruinado em certo momento e fazer fortuna novamente. Isso pode acontecer muitas vezes, inclusive nossa casa, que pode sofrer um incêndio, mas depois podemos reconstruí-la. Mas aquilo que recebemos de graça jamais poderemos substituir. A mente humana não é totalmente utilizada porque a temos como garantida. Familiarização gera o desprezo. Podemos usar a mente para fazer qualquer tipo de trabalho que lhe atribuirmos, mas geralmente ela é usada apenas para pequenos serviços, ao invés de grandes e importantes serviços. Está universalmente comprovado que utilizamos apenas 10% ou menos da capacidade total do nosso cérebro. Portanto, decida agora o que realmente quer. Plante um objetivo na sua mente. Esta é a decisão mais importante de toda a sua vida. O que é que realmente você quer? Quer ser um vendedor extraordinário? Obter melhores resultados na sua atual profissão? Quer ser promovido no seu trabalho? Ou na sua comunidade? Quer ficar rico? Tudo o que você tem que fazer é plantar essa semente na sua mente, regá-la, tomar conta dela e trabalhar firmemente nesse objetivo, até tornar-se real. Com certeza, não há como fugir. É uma lei, assim como a lei de Isaac Newton, a lei da gravidade. Se chegar ao topo de um prédio e saltar, você cairá. Nunca subirá. É o mesmo que outras leis da natureza. Todas funcionam, são inflexíveis. Pense em seu objetivo e relaxe de uma forma positiva. Concentre-se em sua mente, dando esse objetivo como já conquistado. Imagine-se desfrutando desse objetivo já concretizado. A nossa era tem sido denominada como a era fenobarbital, a era das úlceras e esgotamentos, dos tranquilizantes, num tempo em que a pesquisa da medicina cresceu bastante. Num período em que houve grande avanço nas pesquisas de saúde e longevidade, muitos de nós nos preocupamos com a morte prematura. Tentamos lidar com as coisas da forma tradicional, sem aprender algumas leis que tratam de tudo por nós. Estas coisas que trazemos em nós, hábitos enraizados de pensar. Todos nós somos resultados de nossos próprios pensamentos. Estamos onde estamos porque realmente queremos estar aqui, admitindo isso ou não. Cada um de nós deve viver com a verdade dos seus pensamentos no futuro, porque quando pensamos no amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, isso molda a sua vida e determina o seu futuro. Você é guiado pela sua mente. Uma vez, dirigindo pelo Arizona, avistei uma daquelas gigantes máquinas de terraplanagem, trabalhando em todo o terreno, a mais ou menos 56 km por hora, com o que parecia ser cerca de 30 toneladas de sujeira. Uma tremenda, incrível máquina. Havia um pequeno homem pilotando aquela máquina, e enquanto eu dirigia meu carro, pensava naquela máquina como algo similar à mente humana. Imagine a si mesmo no controle de tamanha força de energia. Você seria capaz de trocar de lugar com o piloto, sentar-se, cruzar os braços e deixá-la caminhar sozinha em direção ao precipício? Ou iria colocar as duas mãos firmemente no volante e conduzir todo esse poder diretamente a um específico e interessante objetivo? Só depende de você. Você é que está ao volante. Entenda que esta grande lei que nos dá o sucesso é uma espada de dois gumes. Temos de controlar os nossos pensamentos. A mesma regra que dá a uma pessoa uma vida cheia de sucessos, saúde, felicidade e tudo aquilo que sonhou para si mesmo e para sua família, essa mesma lei poderá guiar a pessoa para a sarjeta. Está tudo na forma como a usarmos, para o bem ou para o mal. Este é o mais estranho segredo do mundo. Mas por que eu digo que é estranho e o chamo de segredo? Na verdade, não é segredo nenhum. Começou a ser entendido pelos primeiros homens sábios. E isso aparece várias vezes na Bíblia. Mas muito poucas pessoas o aprenderam e entenderam. Por isso é estranho. E também é estranho que se torne praticamente um segredo. Eu acredito que se você andar pelas ruas da cidade e perguntar a todos os homens que encontrar qual é o segredo do sucesso, provavelmente nenhum homem em um mês acertará. Esta informação será de um valor incalculável para nós, se realmente a entendermos e a aplicarmos. Será válida não só para as nossas vidas, mas também para as vidas daquelas pessoas que nos rodeiam. As nossas famílias, empregados, associados e amigos. Nossa vida deveria ser uma excitante aventura. Nunca deveria ser um aborrecimento.
As pessoas deveriam viver em plenitude, estar bem vivas e com alegria quando acordassem de manhã. Deveriam estar num trabalho que gostassem, porque o fazem bem. Uma vez ouvi Grove Patterson, o grande diretor do Diário de um Toledo, em uma palestra, e na conclusão de seu discurso, ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte: a minha experiência destes anos todos na imprensa convenceram-me de várias coisas, e uma dessas coisas é que as pessoas são basicamente boas, e se viemos de algum lugar, iremos para algum lugar. Por isso, deveremos aproveitar o nosso tempo aqui como uma aventura excitante. O arquiteto do universo não iria construir uma escadaria que não nos levasse a lugar nenhum. O maior professor de sempre, o carpinteiro das planícies da Galileia, deu-nos o segredo algumas vezes. Como credes, assim vos será feito. Sendo assim, expliquei-lhes o maior segredo do mundo e como isto funciona. Agora, gostaria de explicar como você conseguirá provar a si mesmo os enormes retornos possíveis em sua própria vida, praticando o segredo em um simples teste. Quero que comecem um teste com a duração de 30 dias. Não será fácil, mas, se fizerem uma boa tentativa, isso irá mudar completamente a sua vida, para melhor. No século XII, Sir Isaac Newton, o inglês matemático e filósofo naturalista, nos provou a lei natural da física, que explica como os seres humanos movimentam os corpos no universo. E essa lei é a seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Explicada dessa forma tão simples, ela é aplicada a você e a mim, e significa que nunca poderemos adquirir algo sem pagar um preço. Os resultados dos seus 30 dias de experiência serão diretamente proporcionais ao esforço que você exerceu. Para alguém ser médico, terá que pagar o preço de longos e difíceis anos de estudo. Para ser um vendedor bem-sucedido, e lembre-se, cada um de nós consegue na vida a extensão de nossa capacidade de vender, vendendo a familiares as nossas ideias, vendendo educação nas escolas, vendendo aos nossos filhos as vantagens de uma vida de honestidade e bondade, vendendo aos nossos associados e funcionários a importância de serem pessoas excepcionais. Também, é claro, a forma como nos vendemos. Mas para sermos bem-sucedidos na venda da nossa forma de ver a vida, temos que estar preparados para pagar o preço. Qual é esse preço? Bem, poderá ser muitas coisas. Primeiro, é entendermos emocionalmente, assim como intelectualmente, que nós literalmente nos tornamos aquilo que pensamos. E assim, teremos que controlar os nossos pensamentos, se quisermos controlar a nossa própria vida. Temos que compreender totalmente que colheremos aquilo que plantarmos. Segundo, é afastando definitivamente todos os obstáculos da mente, permitindo que ela faça divinamente o que está designada para fazer. São nas realizações que as nossas limitações estão autoimpostas, e as oportunidades para nós são enormes por detrás da crença. E o aumento da superior mesquinhez, intolerável e preconceituosa. E o terceiro é usar toda a sua coragem para o forçar a pensar positivamente em como superar o seu problema. Faça uma clara definição de um objetivo para si mesmo. Deixe a sua maravilhosa mente pensar nesse objetivo de todos os ângulos possíveis. Deixe a sua imaginação especular sobre as muitas e diferentes soluções possíveis. Recuse-se em acreditar que haverá alguma razão suficientemente forte que o impeça de atingir o seu objetivo. Isso fará agir pronta e decisivamente, mantendo seu percurso claro, para se manter consciente do fato de que você, nesse exato momento, se encontra no centro de si mesmo. Acres of Diamonds, Acres de Diamantes, foi o que o Russell Conwell escreveu em seu livro. E quarto, guarde pelo menos 10% de todo o dinheiro que ganhar. Vale recordar que não importa qual o seu emprego atual, existem enormes possibilidades, se você estiver disposto a pagar o preço. Vamos ver quais os pontos do preço que temos que pagar para conquistarmos a maravilhosa vida que está ao nosso alcance. É um caminho que valerá qualquer preço. 1. Você se torna aquilo que pensa. 2. Lembre-se da palavra imaginação e deixe a sua mente começar a voar. 3. Coragem. Concentre-se no seu objetivo todos os dias. 4. Guarde 10% de tudo que ganhar. 5. Ação. As ideias são inúteis, a menos que coloquemos em ação. A seguir, vou descrever o teste de 30 dias que quero que você faça. Afirmo que você não terá nada a perder em fazer esse teste, mas terá a ganhar possivelmente tudo o que quiser. Existem duas coisas que podemos dizer de todas as pessoas. Todos nós desejamos algo, e todos nós tememos algo. Quero que você escreva em um cartão especificamente aquilo que você deseja mais do que tudo. Poderá ser mais dinheiro,
Talvez você pretenda duplicar os seus rendimentos, ou precise de uma elevada quantia de dinheiro. Poderá ser uma linda casa, poderá querer sucesso profissional, poderá pretender uma posição privilegiada na sociedade, poderá querer melhorar as relações familiares. Todos nós desejamos alguma coisa. Escreva no papel especificamente aquilo que você quer. Certifique-se de que é apenas um objetivo, claro e definido. Você não precisa mostrar a ninguém, mas leve com você, para que possa olhar para ele várias vezes ao dia. Pense nesse objetivo de uma forma alegre, relaxante e positiva. Sempre que se levanta de manhã, instantaneamente, terá um objetivo por que lutar. Alguma coisa pela qual se levanta da cama. Alguma coisa pelo que viver. Pouco antes de dormir, pense em todas as oportunidades que você teve durante o dia para conquistar o seu objetivo. E quando você pensar nisso, lembre-se que você irá se tornar naquilo que pensa. E como você está pensando frequentemente no seu objetivo e em realizá-lo, brevemente ele será seu. Na verdade, ele será seu a partir do momento em que o escrever e começar a pensar nele. Observe a abundância à sua volta, diariamente, quando estiver trabalhando. Você tem direito a essa abundância como qualquer outra pessoa. Ela será sua se pedir por ela. Agora chegamos à parte difícil. Difícil porque esse aprendizado provavelmente provocará alterações em seus hábitos. Novos hábitos não são fáceis de serem formados, mas uma vez formados, os seguirão para o resto de sua vida. Pare de pensar em seus medos. A cada vez que um medo ou um pensamento negativo tentar entrar na sua mente, substitua-o por uma imagem mental do seu positivo e valioso objetivo. E haverá um momento em que você pensará em desistir. É mais fácil para um ser humano pensar em termos negativos do que em termos positivos. E é por isso que apenas 5% das pessoas são bem-sucedidas. Você deve começar agora a colocar-se nesse grupo seleto. Durante 30 dias, você deve ter total controle de sua mente. Ela irá pensar apenas aquilo que você permitir. Por 30 dias, você deve ter total controle de sua mente. Ela irá pensar apenas aquilo que você permitir. Em cada um dos 30 dias do teste, faça mais do que você costuma fazer. Mantenha-se positivo e alegre. Dedique-se mais do que em outras vezes. Faça isso sabendo que os seus retornos serão diretamente proporcionais ao que você estiver se dedicando. No momento em que você seguir um objetivo e trabalhar nessa direção, você imediatamente se tornará uma pessoa bem-sucedida. Você estará na rara e bem-sucedida categoria das pessoas que sabem exatamente para onde vão. Em 100 pessoas, você pertencerá ao top 5, as 5 pessoas mais bem-sucedidas. Não se preocupe muito com a forma pela qual você irá atingir o seu objetivo. Deixe isso nas mãos de uma força muito superior à sua. A única coisa que você precisa saber é aonde quer chegar. As respostas chegarão até você quando você estiver preparado e no tempo certo. Lembre-se das seguintes palavras do Sermão da Montanha e fixe-as em sua mente. Memorize-as bem antes de iniciar o teste de 30 dias. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei a porta e abrir-se-vos-á. Para cada um que pedir, receberá. Ao final da procura, encontrará. Quando bater, lhe será aberto. É tão maravilhoso e simples assim. Aparentemente complicado. É difícil para um adulto perceber que tudo o que precisa é de um propósito e de fé. Por 30 dias, dê o seu melhor. Se você for um vendedor, esforce-se como nunca o fez antes. Não freneticamente, mas com a calma e a segurança de que o tempo gasto será depois recompensado com os abundantes retornos pretendidos. Se você for uma dona de casa, dedique os seus 30 dias de teste em se entregar a si mesma, sem pensar em receber nada em retorno, e ficará maravilhada com as diferenças que isso trará à sua vida. Seja qual for a sua profissão, dedique-se como nunca o fez antes, por 30 dias, e se mantiver o seu objetivo todos os dias, durante 30 dias, ficará maravilhado com a nova vida que irá encontrar. Dorothea Brand, a excepcional editora e escritora, descobriu para si mesma e falou sobre isso em seu excelente livro Wake Up and Live, Acorde e Viva. Toda a sua filosofia foi reduzida nas seguintes palavras: haja como se fosse impossível falhar. Ela fez o seu teste com sinceridade e fé, e a sua vida mudou para um sucesso avassalador. Agora, faça o seu teste por 30 dias. Não comece o teste até se convencer que consegue controlar a sua mente. Sendo persistente, isso será uma demonstração de fé. Persistência é sinônimo de fé. Se você não tiver fé, não conseguirá persistir.
Se você falhar nos primeiros 30 dias, imagino que é por ter sido dominado por pensamentos negativos. Então precisará recomeçar novamente desse ponto por mais 30 dias. Gradativamente, você irá formando novos hábitos, até se ver numa daquelas maravilhosas minorias, para os quais nada é impossível. E lembre-se do cartão. É de fundamental importância que você comece essa nova fase de vida. Em um lado do cartão, escreva o seu objetivo, seja ele qual for. Do outro lado, escreva as frases que citamos do Sermão da Montanha. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nada formidável será conseguido sem inspiração. Perceba isso nesses cruciais 30 dias, em que a inspiração se encontrará em seu auge. E, acima de tudo, não se preocupe. As preocupações trazem medo, e o medo é incapacitante. A única coisa que lhe poderá causar preocupações durante o teste será tentar fazer tudo sozinho. Saiba que tudo o que você terá que fazer é manter o seu objetivo dentro de si. Todas as outras coisas se realizarão automaticamente. Lembre-se de manter-se calmo e animado. Não deixe que as coisas insignificantes o irritem e afastem do seu curso. Pensando que esse teste será difícil, alguns dirão: por que eu ficaria incomodado? Vamos observar algumas alternativas. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém quer ser um indivíduo medíocre. Ninguém quer uma vida cheia de medos, preocupações e frustrações. Portanto, lembre-se de que você irá colher o que plantou. Se você tiver pensamentos negativos, a sua vida estará repleta de coisas negativas. Se você tiver pensamentos positivos, você será alegre, bem-sucedido e positivo. Gradativamente, você terá tendência em ir esquecendo o que acabou de aprender. Ouça várias vezes. Continue lembrando-se do que você tem que fazer para manter esse seu novo hábito. Reúna sua família de vez em quando e ouça o que foi dito aqui. Muita gente vai dizer para você o quanto deseja fazer dinheiro, sem entender a lei. As únicas pessoas que fazem dinheiro dessa forma são as que trabalham na Casa da Moeda. O restante, como a maioria de nós, ganha dinheiro. Este é o motivo que faz com que eles continuem procurando algo por nada e falhem na vida. A única forma de ganhar dinheiro é oferecendo às pessoas serviços ou produtos que sejam úteis e necessários. Nós trocamos o nosso tempo e os nossos produtos ou serviços pelo dinheiro de outros. Portanto, a lei é que o nosso retorno financeiro seja diretamente proporcional ao nosso serviço. Sucesso não é o resultado de fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado do sucesso, e o sucesso é a direta proporção do nosso serviço. Muitas pessoas têm essa lei invertida. Elas acreditam que terão sucesso se ganharem muito dinheiro, mas a verdade é que você apenas conseguirá ganhar muito dinheiro após ser bem-sucedido. É como se uma pessoa chegasse perto de uma lareira e dissesse o seguinte: aqueça-me, que depois eu te dou a madeira. Quantas pessoas você conhece que têm essa mesma forma de ver a vida? São milhões. Temos que colocar o combustível antes de esperar que faça calor. Da mesma forma, teremos que fazer serviços primeiro, antes de esperar o dinheiro. Não se preocupe com o dinheiro. Faça serviços. Construa, trabalhe, sonhe, crie. Se fizer isso, descobrirá que não haverá limite para a prosperidade e abundância que chegarão até você. A prosperidade está relacionada a uma lei de troca mútua. Qualquer pessoa que contribua para a prosperidade receberá prosperidade para si mesma. Às vezes, o retorno não virá diretamente daqueles que servimos, mas chegará de algum modo, porque essa é a lei. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Você poderá observar isso diariamente durante os 30 dias do período de teste. O seu sucesso será sempre calculado pela qualidade e quantidade do serviço que prestar. E o dinheiro será igualmente proporcional à qualidade de seu serviço. Nenhuma pessoa conseguirá enriquecer sem primeiro enriquecer outros. Não existe exceção para a lei. Você pode dirigir o seu carro por qualquer rua da América e de seu carro poderá estimar o serviço que está sendo prestado pelas pessoas que vivem naquela rua. Você já tinha pensado alguma vez nesse parâmetro antes? É interessante. Alguns, como ministros, padres e outras pessoas consagradas, mudam as suas declarações para o ramo espiritual, mas da mesma forma, os seus retornos serão iguais aos seus serviços. No momento em que esta lei é compreendida, qualquer pessoa que pense irá dizer a si mesma como fazer a sua própria fortuna. Se pretenderem obter mais, deverão estar mais ao serviço
daqueles de quem recebem o retorno. Se quiserem menos, apenas terão de reduzir os serviços. Este será o preço que terá de pagar por aquilo que deseja. Se acreditar que poderá enriquecer iludindo outros, acabará apenas iludindo a si mesmo. Poderá demorar um pouco, mas tão certo como respirar, irá sofrer as consequências. Não cometa o erro de pensar que alguma vez poderá contornar isso. É impossível. As prisões e as ruas onde solitários andam estão cheias de pessoas que tentaram fazer essas novas leis só para eles. Podemos evitar as leis dos homens por um tempo, mas existem as grandes leis do universo, que nunca poderão ser quebradas. Um médico excepcional apontou recentemente 6 passos que o ajudarão a alcançar o sucesso. 1. Defina a si mesmo um objetivo. 2. Desista de se colocar para baixo. 3. Pare de pensar nas razões pelas quais poderá não ser bem-sucedido, e em vez disso, pense nas razões pelas quais você poderá ser bem-sucedido. 4. Rastreie as suas atitudes desde a infância e descubra quando lhe surgiu a ideia de não conseguir ser bem-sucedido, se é assim que tem pensado. 5. Mude a imagem que você tem de si mesmo, escrevendo uma descrição da pessoa que gostaria de ser. 6. Desempenhe o papel da pessoa bem-sucedida que você decidiu ser. O médico que escreveu estas palavras é o notável psiquiatra Dr. David Harold Fink. Faça aquilo que os experts, desde os primórdios tempos da história, lhe disseram para fazer. Pague o preço, tornando-se a pessoa que você quiser. Não será mais difícil do que viver sem sucesso. Faça os 30 dias de teste e repita-os, e volte a repeti-los outra vez. E isso irá tornar-se cada vez mais parte de si, até perceber que não conseguirá viver de outra forma. Viva desta nova maneira, e as comportas da abundância irão se abrir, e trazer a você mais riqueza do que jamais imaginou. Dinheiro? Sim, bastante. Mas mais importante, você terá paz. Pertencerá à magnífica minoria, que liderará calmamente uma vida feliz e bem-sucedida. Comece hoje. Você não terá nada a perder, mas terá toda uma vida para ganhar. This is Earl Nightingale, and thank you. Aqui foi Earl Nightingale. Muito obrigado. Este vídeo foi originalmente legendado por Antônio Fradique, e o áudio está no canal 100% grátis. E a dublagem foi feita por Thiago Borges, do canal Bob Proctor Dublado. Para mais vídeos dublados, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado. Um abraço do amigo Thiago Borges. Em breve estarei disponibilizando esse áudio também em MP3 para download gratuito. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.